todos que estão se juntando a nós aqui nessa manhã no Sunrise. A gente vai, então, aqui um minutinho só, estou só colocando para gravar aqui. Vamos ver o que está acontecendo, por que a gravação não está funcionando. Mas vamos em frente. Pronto. Ok. Então, gente, bom dia mais uma vez. Hoje, rapidamente, então, a gente vai começar com uma prece da Érica. Eu vou passar para a Érica num minutinho. A Gisele vai fazer, eu vou projetar, a Gisele vai fazer a apresentação do atendimento fraterno. Antúlio vai nos brindar com o estudo público. Querida Lídia vai fazer a radiação. E vamos encerrar com a Claudinha. Então, eu vou, né, dando as boas-vindas e pedindo para a Érica, então, nos guiar numa prece inicial. Amiga Érica, obrigado. Agradeço a você, Eduardo. Bom dia a todos. Vamos cerrando nossos olhos, agradecendo nesse momento por estarmos juntos aqui, nesse domingo, nesse estudo virtual do Sunrise. Vamos pedir ao nosso querido Deus, por favor, permite que os bons espíritos que nos assistam nesse momento possam ajudar nesse domingo e que ilumine em especial o nosso amigo Antúlio, que fará o estudo de hoje, que nos brindará com os seus conhecimentos e suas palavras. Que durante esse estudo, que os bons espíritos nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que as palavras ditas hoje sejam usadas como um apoio, uma esperança, uma prova de misericórdia de Deus. Fazei assim que todos nós aqui presentes, nesse exato momento, nessa reunião, possamos encontrar a força que nos falta nas provas da vida. E para que possamos resistir às sugestões do mal e sempre ter fé que salva e o amor que consola. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Deixa então eu fazer a apresentação. Me deem um segundinho aqui e me digam se conseguem ver a apresentação. Tá aparecendo? Sim. Sim. Então, Gi, pode apresentar. Tá aqui. Muito obrigada, então. Bom dia, queridos amigos e amigas. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã, que é difícil eu estar aqui com vocês, mas eu estou muito feliz por essa oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Então, meu nome é Gisele Haddad, e eu faço parte da equipe do atendimento fraterno do Sunrise, junto com a Cristina Luna e a Silvia Moro. Então, o atendimento fraterno, ele é mais uma ferramenta que o Sunrise oferece para as pessoas que estão buscando uma orientação por conta de uma situação difícil que estão passando, ou até mesmo alguma dúvida sobre o espiritismo e quer conhecer mais sobre o espiritismo. Então, os encontros do atendimento fraterno, eles são individuais, sigilosos e com hora marcada. Geralmente, nós fazemos em dupla, o atendimento em dupla, no caso, seria os trabalhadores do atendimento fraterno, 2 trabalhadores e mais a pessoa que está nos buscando, e esses encontros, eles acontecem aos domingos, das 9h15 às 10 da manhã, ou das 11h45 ao meio-dia e meio. Então, nós pedimos que seja marcado com antecedência, né, durante a semana. Uma outra atividade, só um passinho para trás, a gente normalmente, as orientações que nós passamos para a pessoa que vem nos buscar, elas estão sempre baseadas nas orientações e nos ensinamentos da doutrina espírita. E uma outra atividade que o Sunrise oferece junto ao atendimento fraterno é a implementação do Evangelho no Lar no seu lar. Então, o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é um momento semanal em que a família se reúne para uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou se você quer fazer Evangelho no Lar com seus filhos pequenos, existem vários livros infantis espíritas, ou se você prefere
fazer o estudo da Bíblia, também não importa. Então, os membros, eles irão se reunir semanalmente, irão refletir e trocar ideias a partir dos ensinamentos cristãos lidos no texto. Então, nós estamos aqui à disposição para marcar um atendimento fraterno ou implementar o evangelho no lar, se vocês quiserem, se estão precisando ou gostariam de mais orientações a respeito disso. Então, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, gisele.haddad@sunrisespiritist.org, ou também vocês podem enviar no communication@sunrisespiritist.org no nosso website. Então, era isso que eu queria apresentar por essa manhã, e eu agradeço a atenção de vocês. Muito Bom obrigado. dia. Obrigado. Aqui. Tô claro. Antúlio, com você, meu amigo. Muito bom. Obrigado, Gisele. Obrigado, Eduardo. Eu vou fazer a apresentação de novo aqui. Vamos ver. Tá funcionando, perfeito. Está funcionando? Que ótimo. Uma vez mais, bom dia, queridos amigos, todos aqui presentes, e que a luz do Mestre possa nos envolver agora e sempre. Eu não sei das pessoas que estão assistindo, se você é espírita, quem está assistindo, você já se pegou imaginando como seria bom que todos à nossa volta fossem espíritas também? Já imaginou se toda a sociedade que a gente vivesse fosse espírita? Eu fiquei imaginando isso comigo mesmo e talvez o pensamento inicial ele foi se diluindo com o tempo. Então, se você em particular tem essa pergunta na cabeça, vamos caminhar juntos aqui nessa estrada de discussões e ideias para que a gente possa no final chegar a uma conclusão. Eu queria fazer um teste. Aqueles que têm o chat aí poderiam usar e me responder se você já pensou sobre esse assunto. Só usa o chat. Sim ou não? Só uma resposta. Você tá vendo o chat ou você precisa de ajuda, Antúlio? Pode pedir. Não, eu tô vendo. Tá legal, legal. Tá meio empatado agora, viu? Quer dizer, algumas pessoas já pensaram, outras não haviam pensado. Olha que interessante. Tá mais ou menos meio a meio, né, Eduardo? Tá mais ou menos meio a meio. Tem gente aí com medo de perder o emprego, hein? Se virar todo mundo espírita, hein? Gostei, Silvio, gostei. Então tá bom, vamos. Se a gente fala, se a gente é espírita, será que todos nós temos entendimento do que é o espiritismo? E olha, eu na caminhada, muita gente já se definiu como espírita e não coincidia com a minha ideia ou opinião do que é espírita. Então existem ideias diferentes. Mas eu acho que para nós podermos, né, ter uma ideia, vamos ter que pegar e ir na fonte. Então, se a gente olhar a definição que o Kardec nos trouxe no livro O que é o Espiritismo, e está lá logo no começo, no prefácio, no finalzinho do prefácio, o que ele fala? Que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós, os espíritos, como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. Se a gente for olhar um pouquinho a história do espiritismo, a história do Kardec, ele teve a atenção chamada pelos fenômenos das mesas girantes em Paris, que era uma moda da brincadeira. As pessoas se reuniam, faziam uma sessão mediúnica
e as mesas começavam a pular, a subir, e aquilo era mais uma diversão que qualquer outra coisa. O Kardec foi atraído, como muitos cientistas na época foram atraídos por esses fenômenos. William Crookes, Pierre-Marie Curie, entre outros, né? Mas o Kardec olhou e falou, olha, com o espírito investigativo dele, ele começou a olhar que existia muito mais. E as consequências morais dessa parte experimental, dessa intercomunicação entre os mundos, o mundo encarnado e o mundo material, nasceu a doutrina espírita. Justamente pela, vamos dizer assim, pela parte moral que acabou tomando boa parte da obra do Kardec. Obviamente que a parte de fenômeno, obviamente que a parte, vamos dizer assim, científica, a parte filosófica também. Logo depois dessa definição que nós estamos olhando na nossa tela, ele mesmo simplificou a definição de espiritismo e fala: o espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Aí a gente pode falar da doutrina espírita codificada por Kardec, com a ajuda de muitos espíritos, muitas pessoas encarnadas e desencarnadas. Diferenciar o que é a doutrina espírita e o movimento espírita. Isso é importante para a gente, né? Já que, para a gente poder voltar na pergunta inicial. A doutrina é um conjunto de princípios filosóficos, científicos, que foram colocados juntos. Agora, o movimento espírita é dessa forma a ação dos espíritas para a divulgação da doutrina. A doutrina ela está contida nesses 5 livros. Vocês já devem ter ouvido até o termo Pentateuco kardeciano, né? Mas na verdade, se a gente pensar nesses 5 livros, a gente não precisa buscar termos assim diferentes. Mas se vocês ouviram falar isso, está contido nesses 5 livros, né? Que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a última obra é a Gênese. Todas as obras espíritas, pelo conteúdo de muito valor que possuam, são obras complementares. E isso não diminui o valor que elas trazem, né? O próprio Kardec definiu a doutrina espírita como essencialmente progressiva. Quer dizer, ela não é estanque, ela não é parada, ela vai somando. Mas a gente vê que a obra do Kardec continua tremendamente atual. Então, nesse aspecto, a doutrina espírita ela está imune a deturpações, quer dizer, ela é o que ela é. Então, tudo aquilo que é incompatível com os princípios consagrados não é considerado espiritismo. Tudo bem? É só uma definição. Agora, se a pessoa se sente melhor com termos diferentes, é de cada um, né? A gente não está aqui, nenhum de nós pode falar para o outro o que a pessoa deve ou não deve fazer. É só para definir, para a gente poder entender o que é ser espírita ou não, segundo a obra. Já o movimento espírita, e por natureza, eu acho que até por desenho da espiritualidade, não existe uma centralização. Existem muitas organizações, federações, tem até o Conselho Espírita Internacional, que é para ajudar a trocar experiências, mas não existe alguma coisa que fala isso tem que ser assim, ninguém pode fazer diferente, né? Por quê? Porque a doutrina já por si própria, esse próprio guia. Então, a força da doutrina está nos seus princípios, né? E o movimento é a divulgação e tem os seus elementos distintos, né? Se a gente for seguir um pouquinho mais adiante, essa vem a pergunta. O que é o verdadeiro ou a verdadeira espírita? Agora eu gostaria de novo pedir a participação no chat de vocês. Se vocês puderem colocar o que é o verdadeiro espírita, então.
Ó, o Luiz diz: preferia todos caridosos e dependentes da crença. Fantástico. E essa ideia está permeada aí. O Eduardo pergunta: quem vai ao centro espírita? A Jamile diz: aquele que busca o seu aprimoramento. O Gustavo, aquele que adota a doutrina espírita. A Érica diz que busca o desenvolvimento pessoal, independente das diferenças, aquele que se esforça para evoluir espiritualmente. E o Henrique é uma pessoa que está no esforço para melhorar. Olha, se a gente for ver bem toda a essência da moral que está na obra primordial, né, na doutrina, é que uma pessoa que é boa espírita é uma pessoa que é boa cristã. Segue os ensinamentos do Cristo, segue os passos do Cristo. Então, o que é? É o amor ao próximo através da caridade. Nós falamos aqui no chat. É uma preocupação com a vida eterna, não com os imediatismos mundanos. Existe uma troca aí. Então, uma perspectiva diferente quando a gente vê o mundo por esse foco, ou a gente vê a vida por esse foco aqui. Que a palavra seja sim, sim, não, não. Né? Que exista sinceridade, honestidade, clareza e transparência naquilo que a gente fala, de como a gente age, e aí vai. Né? Agora, se a gente olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, isso já foi citado várias vezes aqui, quem já teve oportunidade, no ESD, nos estudos públicos, no capítulo 17, o item 4, um sumáriozinho do que está lá. Que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar suas inclinações más. Né? Então, o espírita não é aquele que leu a obra de Kardec 5 vezes, de trás para frente, que é capaz de enumerar os mais de 400 livros que o Chico Xavier escreveu, quantas línguas foram traduzidas. Né? Vou contar uma pequena historinha que a Cristina trouxe para a gente, a Cristina Bornel trouxe para a gente no estudo público. Vou chamar dois amigos, um chamava João, outro José. O João, muito ativo numa casa espírita no Brasil, ou sei lá, na Espanha, em Portugal, podemos pegar em vários lugares. Saiu, encontrou um outro amigo. Falou: você não quer vir comigo? Encontrou o amigo José. Vamos comigo nessa casa que tem muita coisa interessante que é trazido de conforto. José se interessou, foram os dois juntos. E o José agradeceu muito ao João o convite. E algum tempo depois, eles se encontraram na rua. José disse ao João: João, você não sabe como estou agradecido. Eu fiquei tão impressionado com o que eu escutei naquela casa que você me levou. Então eu gostaria de agradecer muito a você, João, por ter me levado lá. E eu fiquei tão impressionado que eu vi algumas crianças com necessidade e acabei abrindo um orfanato. E é muito interessante. Nesse domingo a gente vai ter que trabalhar, nós temos que fazer umas reformas numa casa que a gente conseguiu. Você não gostaria de nos ajudar? O João, aquele que havia convidado o José para ir na casa, falou: olha, eu gostaria muito, mas eu tenho um trabalho no centro, eu preciso fazer uma preleção lá e eu não posso ir. Ah, que pena, disse o José. Mas não tem problema, nós vamos fazer um almoço beneficente para juntar recursos, que é para a gente fazer a casa funcionar, esse orfanato funcionar. Essas crianças foram todas abandonadas em situação muito difícil. Você não gostaria de ajudar no almoço? É no outro sábado. O João falou: olha, no outro sábado, no outro não dá, porque eu tenho que assistir uma live, que vai ser muito boa. E o José falou: puxa, que pena, você não gostaria de ajudar a vender uns convites para esse almoço? O João falou: eu gostaria, mas eu não posso, porque eu estou muito ocupado preparando um material que eu vou ter que apresentar na casa. Qual daquele é o verdadeiro espírita, né? Qual daquele que é o verdadeiro, né? O que mostra a fé pela fé ou a fé pelas obras?
De novo, nós não estamos aqui, nenhum de nós, a gente pode falar para o outro como agir ou como não agir. Nós estamos trazendo reflexões, né? Como a gente falou que o bom espírito é o bom cristão, então existe uma integralidade nesse tipo de percepção. E olha, não é uma coisa assim tão complicada, né? Se a gente falar, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, né? Então, olha, por exemplo, eu estou dirigindo o carro de manhã e estou lá tranquilo, vem um caminhão atrás de mim, toca a buzina, me dá um susto, vai me passar pela direita. Eu abaixo o vidro. Eu já estou até preparado para falar um palavrão, xingar aquela pessoa. Aí, alguma coisa me coloca na minha cabeça, eu falo, fico quieto e penso que vá com Deus, que vá protegido. É, é esse o pequeno esforço que a gente precisa, que nós precisamos, né? Para a gente mostrar esse esforço, esses pequenos detalhes do dia a dia. Eu acho que nenhum de nós, sei lá, pelo menos falo por mim, nós não vamos ser Madre Teresa de Calcutá amanhã, uma vez que tomemos a decisão. Mas a decisão de empregar esforços para a gente trabalhar internamente, esse nosso burilamento interno, isso sim é que nos determina a nossa intenção de seguir aonde a nossa crença está. E aí vem a outra pergunta, né? Bom, tá bom. A gente, se a gente viver em sociedade, nós vamos estar expostos a todo tipo de tentação, a todo tipo de exposição às tentações materiais, a gente se preocupar mais com o materialismo, porque eu preciso mostrar para o meu vizinho que eu sou mais, que eu tenho mais, eu vou estar exposto às paixões, né? As paixões materiais, a gula. Vamos pensar várias coisas assim, né? Algo que nos tira o foco do verdadeiro cientismo. Então, se a gente for olhar no Livro dos Espíritos, pergunta: o que pensar daqueles que vivem em absoluta reclusão? Para fugir ao contato pernicioso do mundo. Olha, pernicioso. É um duplo egoísmo. Porque a gente não se expõe e também não ajuda, né? E olha a segunda pergunta dessa mesma questão, que diz assim: não seria meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquela que busca uma privação penosa? Olha, primeiro uma pergunta, você se isola para não estar exposto ao mal. Depois, eu vou me privar, vou fazer uma expiação, vou ficar em solitude, né? Mas não seria meritório, né, esse retraimento? Fazer soma de bem do que mal constitui a melhor expiação. Então, evitando-se o mal, aquele por tal motivo se isola, se insula, que diz, né, se isola, cai no outro, pois esquece a lei do amor de caridade. Tudo bem, eu não faço mal, mas também não faço bem, né? Então, qual seria a responsabilidade do espírita na sociedade? E, de novo, quem impõe essa responsabilidade para a gente não é ninguém. Não é o livro, não é a doutrina, não é o meu colega da casa espírita, não é ninguém. É a nossa mesma consciência, né? A nossa mesma direção interna para que direção que a gente quer seguir, né? Se a gente for olhar, Jesus nunca se afastou do povo. Ele nunca buscou isolamento
que lhe possibilitasse relacionar só com aqueles que acreditavam nele. Ele se expunha várias vezes, tanto eles quanto seus discípulos, né? Ou os apóstolos. A gente sabe que Paulo nunca foi discípulo de Jesus, mas foi um apóstolo, foi um enviado. E ele constantemente se colocava em situações onde nem todos pensavam como ele. Então, Jesus deixou essa recomendação aos discípulos de não criarem lugares isolados no mundo, apartados da convivência diária ou da vida em sociedade. Jesus não constituiu lugares sagrados ou que pedissem a pessoa ter dois comportamentos, né? Um naquele lugar sagrado e o outro fora daquele lugar sagrado, né? Conforme o ambiente que tivesse, o ambiente místico, o ambiente sagrado ou o ambiente profano. A gente tem aquela passagem, ele foi interrogado pela samaritana, que era uma mulher da Samaria, né? Samaria é um dos reinos de Israel da época, né? Como a Judéia, a Galiléia, Samaria eram deles. A mulher perguntou a Jesus, se deveria orar a Deus no templo de Jerusalém. Jesus respondeu, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, essa nossa comunhão com Deus deve acontecer em lugar. E a comunhão com Deus acontece, como diz aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Essa é a responsabilidade do espírita na sociedade. E é a premissa uma das premissas do cristianismo, né? A gente vai adorar a Deus através da ajuda ao próximo. Também, no capítulo 3º do Céu e Inferno, para aqueles que tiveram a oportunidade de ler a obra, fala novamente que a encarnação é uma necessidade ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, né? A gente sabe que a gente tem que reencarnar constantemente até atingir o chamado espírito puro. Quer dizer, a gente tem que viver essas nossas encarnações para que nós possamos continuar aprendendo e ir subindo na escala da evolução. Então, o progresso intelectual ele vem pela atividade que esse espírito é obrigado a desenvolver no trabalho, no progresso moral, a necessidade que o homem, as pessoas, têm uns com os outros. A vida social é essa pedra de toque das boas e más qualidades. Nós estamos expostos a tudo na vida social, na vida em sociedade, né? Então, quando a gente vai trabalhar, quando a gente está num clube de entretenimento, quando a gente está numa casa, como uma casa espírita ou numa igreja. E a gente está exposto a todas essas boas e más situações. Por exemplo, a bondade e a maldade. A doçura, a violência. A benevolência, a caridade e o egoísmo e a avareza. O orgulho e a humildade sincera. A franqueza, a lealdade, a má-fé e a hipocrisia. Numa palavra, tudo que constitui o homem de bem, a pessoa de bem ou a pessoa perversa, tem um motor. O objetivo é estimular a relação dos homens com os semelhantes, para que se não viesse sozinho, não estaria exposto a isso. Então não haveria o progresso. Não poderia haver essas escolhas internas. Se ele somente se preservasse do mal, isso anularia todo o bem que ele poderia fazer. Então nós estamos vendo aqui o nosso amigo, nosso querido Chico, né, beijando a mão dessa senhora. E olha, isso me foi relatado, né? Hoje em dia você pode até pensar, puxa, mas ele fez isso para aparecer na fotografia. Quem conhece, né, a obra do Chico, o trabalho todo, sabe que não é verdade, mas alguém que não conhece, né, que não tem acompanhado por todo o tempo, ele fala, isso aí
é uma fotografia, como se fala, stage, né, montada para ele parecer que é uma pessoa do povo. Mas um amigo meu, ele me contou uma história que ele não tinha crença nenhuma, mas o irmão da futura esposa dele faleceu afogado, desencarnou afogado. E a noiva dele na época, que veio tornar esposa, e a mãe pediram, olha, por favor, vai reconhecer o corpo, porque nós não temos condições. E depois de alguns dias apareceu, ele foi lá. Ele pôde reconhecer apenas pelo calção, né, que a pessoa estava usando. Mas esse meu amigo, ele olhou e falou, olha, não pode ser só isso, né? O que eu estou vendo aqui não é o meu amigo, né, o meu ex-cunhado. Tem que ter alguma coisa a mais, existe alguma diferença, né? De como ele estava antes vivo e agora. Falta alguma coisa mais importante. E eles foram parar em Uberaba, né, que o Chico já estava em Uberaba na época. E ele teve uma fila grande, assistiram a sessão, muito emocionado, as mensagens que viam e tudo mais, né? E ele caminhando, não sei, ele falou, não sei por quê, eu peguei a mão do Chico, todo mundo passava lá para cumprimentar, eu cumprimentei e beijei a mão do Chico e saí. Nisso, o Chico segurou a mão dele, trouxe ele de volta e o Chico beijou a mão desse meu amigo. Nunca o tinham visto ou encontrado com ele nessa situação antes, né? Então ele pegou a mão desse meu amigo, segurou, trouxe e beijou no sinal de humildade. Então, o Chico poderia, se for pensar bem, ele poderia muito bem estar trancado lá no centro que ele estava, na casa dele, psicografando os livros, né? Mas não, ele estava sempre exposto, ajudando as pessoas nas perdas dos familiares, obras de caridade. A gente pode ver, ele fazia muita obra de caridade que a gente não sabe, né? Então, a, a gente olha para o Chico não pelo que está escrito nos livros deles, que foi trazido, mas sim pelo exemplo dele pessoal, de humildade, de trabalho, de dedicação. Se a gente for concluir disso tudo, a gente vê Jesus, ele ensinava o que era certo e errado, o que era o bem. Ele ensinava, ele sentava com as pessoas e falava, quantos exemplos que tem nos evangelhos, através das parábolas, do Sermão do Monte. Mas ele não se limitava a ensinar o bem, ele curava os doentes na rua, né? Ele ajudava aqueles com problemas morais, no exemplo. E então o tesouro do espírita, que na verdade é o sinônimo de ser cristão, é a possibilidade de serviço, do serviço desinteressado ao próximo, né? Para ajudar todos aqueles que se aproximam ou convivem conosco. De novo, tudo isso é uma questão da gente praticar aquilo que é certo, aquilo que a nossa consciência nos diz que é certo, né? A gente pode escolher estar numa rodinha começa uma rodinha de conversa no café, no trabalho, na água, né? Você vai tomar uma água, as pessoas se juntam. Ah, você viu aquela pessoa ali? A gente pode optar a entrar na conversa e se juntar à maledicência ou optar por ficar quieto. Isso já é um serviço ao próximo, é um bem. A gente se sente aliviado, porque toda vez que a gente soma nessas conversas, a gente sente a vibração cair. Então a gente tem as indicações que isso já é uma parte do serviço. Uma das histórias que eu mais gosto, eu estudei em colégio católico, né? E a sorte que eu tive é que as irmãs responsáveis, né, elas tinham professoras que não eram religiosas, professoras religiosas, elas traziam uma visão de pureza do cristianismo, sem a questão do castigo e tudo mais. E uma história, eu como criança, sei lá, no pré-primário, que eu adorava, era a história
do samaritano, né? Que Lucas nos relata assim, até eu vou ler, porque para não distorcer, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, dos bandidos, que o despojaram, quer dizer, roubaram tudo e o espancaram, deixando o semi-morto na estrada. Então estava ali aquela pessoa caída no chão. Ocasionalmente passava pelo mesmo caminho um sacerdote, né? Na época o sacerdote judeu. E ele viu aquele homem no chão e passou ao largo. Igual passou um levita, né? O cobrador de impostos, né? Que tinha uma situação privilegiada na sociedade. E passando pelo mesmo lugar, passou a distância, não fez nada. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, reparando, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas, colocou sobre a sua cavalgadura e cuidadosamente o asilou numa estalagem. Então, o samaritano, se fala, né, que hoje em dia é sinal daquele que faz o bem, né, desinteressadamente, na verdade é uma pessoa da Samaria, que como a Galileia era desprezada pelo pessoal da Judéia, porque eles não tinham o mesmo entendimento das leis divinas. Mas a gente vê que aqueles que tinham uma posição na sociedade ignoraram o homem. E esse versículo essa passagem que Lucas, né, não descreve, fala de um homem. Ele não fala da raça, da cor, da posição social, dos pontos de vista. Fala um homem que tinha uma necessidade, né? E aí se pode enxergar a sociedade, a humanidade sofredora, carente de auxílio, das criaturas que acendam a luz da caridade, acima de qualquer preconceito de classe ou de religião. E tem um desenvolvimento muito interessante, aí eu coloquei a capa do livro roteiro do Chico, né? Psicografado pelo Chico, que a gente pode consultar algumas páginas, né? E está lá. Se a gente for continuar nessa questão do serviço, também tirada do roteiro, se a gente for pensar, quando a gente fala ministério do Senhor, quer dizer, o trabalho, a gente seguir a nossa consciência de estarmos em sintonia com as leis de Deus, é de ação e movimento. Quer dizer, Jesus acordava de manhã e colocava todo o seu esforço para ajudar os semelhantes pela noite adentro. A gente vê aqueles também que fazem. Quer dizer, todo o tempo existe esse pensamento em poder ajudar os outros. Estava Jesus, né? A gente lembra dessa passagem, curando leprosos no sábado, e os fariseus, né, que gostavam de jogar uma casquinha de banana para pegar Jesus negando as leis do judaísmo, porque a gente sabe que Jesus era um mestre de Israel pelos essênios. E eles falavam, mas mestre, estás trabalhando no sábado? E Jesus falava, em verdade vos digo, é melhor fazer o bem ou não fazer o bem. Quer dizer, Deus falava, você precisa descansar no sábado. Mas Jesus falava, se eu descansar, eu vou deixar de fazer o bem. Então, de novo, o ensinamento e o exemplo ao mesmo tempo. Então, se nós formos pensar de todos aqueles, né, nesse trabalho, o médico que não descansa para os doentes, né? O médico leva para casa a preocupação. A gente fala que não, mas vocês estão sempre ligados, né? Recebendo telefonema. Os professores também com educação. Os juízes, né? Aqueles que exemplificam a imparcialidade, a tolerância. Aquele benfeitor que está sempre pensando como ajudar o próximo. O sábio que coloca o seu conhecimento
não para assolar o orgulho, mas para levar o bem da ciência e o conhecimento para todos, né? O advogado, aquele que trabalha e defende os interesses dos fracos e dos humildes. E, vamos dizer assim, o trabalhador divino, aquele que atende a sua consciência no trabalho, em sintonia com Deus e que serve a todos, né, sem reclamação e sem pensar em recompensa. Se a gente for pensar bem, o exemplo do Cristo é sublime e contagiante e nos traz para o nosso dia a dia. Eu esqueci o engenheiro, mas o engenheiro também ajuda a qualidade da vida das pessoas de várias diferentes formas, né? E assim como tantas outras profissões. Se a gente for falar um pouquinho de atitude, né? Bom, o que é atitude? Tem várias definições. É aquilo que a gente tem dentro da gente. Quando a gente externa, ela passa por alguns filtros. Alguns chamam de máscaras, né? Que é a nossa educação, a nossa cultura, os nossos valores pessoais, os nossos que podem ser trazidos dos nossos valores religiosos, morais, filosóficos. E aí, quando a gente externa essa atitude, se transforma numa ação, num comportamento, né? Então, quando a gente fala desses vários filtros que a gente tem, e, de novo, não é bom ou não é ruim, é assim que nós somos, né? Essa é os psicólogos, as psicólogas, né, que estão por aí, é um modelo muito simplificado. Então, essa nossa atitude, essa forma de externar em comportamento, a nossa atitude que passa pelos filtros. E um desses filtros pode ser a nossa crença espírita, né, da forma como a gente vê o mundo, essa forma de chegar a esse conjunto de princípios filosóficos de como a gente vai se comportar no mundo, né? Aí diz aqui, nós estamos falando, as atitudes expressam melhor que as palavras o conceito religioso de cada um. Tem um escritor americano, Steve Covey, ele tem vários livros, um deles é aquele Os 7 Hábitos de uma Pessoa Efetiva, né? E uma passagem no livro dele, no começo, ele fala do culto da personalidade e o culto do caráter. O que ele mostra nesse livro é que o que vale mais é o culto do caráter, mais do que da personalidade, né? Porque a gente acaba trabalhando, principalmente hoje em dia na mídia social, né, que as pessoas tiram proventos financeiros de estarem expostos na mídia social, precisa ter o culto da personalidade, das celebridades. Por quê? Porque isso atrai mais cliques, quer dizer, mais proventos financeiros. Então existe esse culto da personalidade. Quer dizer, a gente querer se mostrar de um jeito para agradar aqueles à nossa volta. Só que o Steve Covey, ele falava justamente, sintetizou justamente a diferença entre o culto da personalidade e o culto do caráter. Ele falou uma frase que está assim nesse livro, ele fala assim: o que você é me fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está me dizendo. O que você é me fala tão alto que eu não consigo escutar aquilo que você está me dizendo. Então não adianta nós, né, queremos falar que somos assim, assado, mas aquilo que a gente é, como a gente age, aquilo é muito forte. Aquilo que nos diz quem nós somos. Então, eu peguei 2 exemplos aqui peguei aqui 2 exemplos aqui do livro Consolador, né? Do Chico, psicografado pelo Chico do Emmanuel. E 2 perguntas, né? São várias também perguntas e respostas, esse livro organizado dessa forma. E aí diz: como se deverá comportar o espírita perante a política do mundo? De novo, a atitude interna, os filtros e o comportamento. E aqui ele fala, a resposta é essa: a tarefa do Evangelho, junto às almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir e consolar e instruir em Jesus para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida.
trocá-la, né, essa tarefa do Evangelho, por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos. Porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as formas do homem na lei e do progresso universal. Então, está nos dizendo, Emmanuel, você não vai ser político, você não vai ser política? Não. Desde que o trabalho seja feito. A política pela política. Para ter um cargo de relevância, importância social, ter esse poder que esse cargo traz, se for em detrimento da verdadeira tarefa do Evangelho, não nos serve. Né? Então, existem aqueles que se elegem com uma motivação maior? Existem. E muitos deles o fazem, alguns não. Mas então é essa visão que nos trouxe. Olha outra pergunta interessante. Como devemos encarar a política do racismo? Né? E a resposta, um pedacinho da resposta é essa. Deve ser encarada como erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. Bom, esse livro foi publicado em 1940, e onde, infelizmente, em muitos países, a segregação, o separatismo era lei. Infelizmente. As pessoas eram más? Não, mas eram ignorantes a partir desse propósito. Então você vê, as alegações que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. Quando a gente fala em racismo, é segregação, é preconceito. E existem várias outras formas de acontecerem isso. Tudo aquilo que promove a separação entre as pessoas, o que está? Tem aqui que está dizendo um propósito nefasto, de tirania. Né? As pessoas têm muitas coisas em comum no mundo. As pessoas não precisam concordar o tempo todo. Mas buscar aquilo que as separam em vez daquilo que agregam as pessoas não é uma coisa positiva, né, para a sociedade como um todo, como nós. Né? Então, quando nós estamos falando em questão de atitude, nós trouxemos dois exemplos aí também nesse livro interessante. Né? Aquilo que a gente tem de dentro da gente, como a gente externa daquilo. Temos os filtros muitas vezes foram aprendidos, foram incorporados por nós ao longo do tempo, mas se a gente usar esses filtros positivamente, a gente tem uma saída interessante. A gente pode mudar a nossa atitude interna. Bom, isso tudo interessante, falamos da gente, mas a gente escuta muito, principalmente nas comunicações de grupos espíritas. O Divaldo escreveu um livro, né, Caminho do Mundo e Regeneração, falando que nós estamos num momento de transição. Quer dizer, o nosso planeta, pela depuração dos espíritos, pelo progresso de nós aqui, que habitamos o orbe terrestre, esse nosso mundo vai mudar de um lugar de aprendizado, através de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Quer dizer, isso não é que vai ter uma data marcada para acontecer, mas ali é uma evolução que está acontecendo. Então, nesse momento de transição que a gente atravessa, e quando pôr tantas portas abertas, né, para o erro, para o vício, para os nossos defeitos internos, nós precisamos nos fortalecer, alicerçar o coração, a nossa mente, na vigilância e no trabalho cristão, para superar esses apelos inferiores. E buscar essa nossa reforma interior para a gente poder continuar crescendo. Né? De novo, quem somos nós para falar o que alguém deve fazer? Né? Isso é que nós estamos trazendo do material fartamente colocado na doutrina. Né? Na Gênese, no item 17, que fala os sinais dos tempos, os sinais dos tempos, diz que a fraternidade deve ser uma pedra angular
da nova ordem social. Né? Essa contribuição nos foi trazida pelo nosso amigo Eduardo. Ele falou, puxa, e como é que vai ser? Quer dizer, nessa transição só vai se safar quem é espírita? Essa é a pergunta. O Eduardo falou assim, é a pergunta que não quer calar. Essa fraternidade deve ser a pedra angular, como foi falado. Real e sólida. Efetiva e não sobre base inabalável. Essa base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam. Né? Ah, você está errado, você está errado. Visto que anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo. Quer dizer, essa visão singular de que só eu estou certo. Mas a fé nos princípios fundamentais de toda a gente pode aceitar e aceitarão. Deus, a alma, o futuro. E o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos que Deus é o mesmo para todos, e que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto. Que o mal vem dos homens, e não dele. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai, e se estenderão as mãos uns para os outros. Então, essa é a fé que o Espiritismo nos traz. E que daqui para diante vai ser um eixo através do qual vai guiar o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Quer dizer, não vai importar se é espírita, se não é, se é outra religião ou outra crença filosófica, vamos falar assim. Não. A hora que a gente entender que existe a fraternidade entre nós, que Deus é um e que é infinitamente justo, mas entender de verdade, o mundo talvez não precise mais dessas explicações, dessas religiões. Então, o nosso trabalho, né, nessa transição é o exemplo de Jesus e outros tantos, né? Jesus, de trabalhar constantemente para o bem do próximo, né? E em particular, entrar entre as pessoas, que o nosso amigo Henrique também fez esse comentário, né? Que é uma parte que realmente motiva muito, emociona muito, estar entre as pessoas. Vem aí um exemplo que Jesus trouxe, que é a parábola do semeador. Se a gente olhar. Então, isso está em Mateus, no capítulo 13. E fala assim: Jesus, saindo de casa, sentou-se à borda do mar. Em torno dele se juntou uma grande multidão. Muito provavelmente ele estava em Cafarnaum. E, como tinha tanta gente, ele entrou numa barca. E ali ficou à margem do povo. E começou a conversar, e trouxe a parábola do semeador. Então, disse o homem que saiu a semear, e as sementes, uma manhã um homem saiu para semear, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Uma outra parte das sementes caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Mas essas sementes, elas brotaram. Mas porque não tinha profundidade, elas não poderiam estabelecer as raízes, onde haviam caído, porque caíam nas pedras, não na terra, não duraram muito. O sol chegou e as queimou. Outra parte das sementes caiu entre os espinheiros, mas os espinhos, quando cresceram, abafaram as sementes. E por fim, uma parte das sementes, a gente pode imaginar um homem jogando semente assim, né? Caíram em terra boa, e essa produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. Então, caiu em terra boa, a produtividade foi diferente. E Jesus falou: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Complementando Jesus, essa parábola, ele falou: olha,
essa parábola do semeador tem muita similaridade para quem escuta a palavra divina. Aquele que não dá atenção, vem o espírito maligno e tira, que é o caso do pássaro, né? Aquele que caiu ao longo do caminho, caiu nas pedras, e elas floresceram, o que foi? Aqueles, por exemplo, aqueles espíritas que se admiram com os fenômenos, mas fica por aí. Os conhecimentos, puxa, que legal, como a coisa funciona diferente. Mas se não existem as raízes, essa fé não pode sobreviver. A fé que se mostra através das obras. Aqueles que caíram entre os espinheiros, obviamente, que são aqueles que são antagônicos, não querem dar um espaço para essa crescer. Mas aquele que caiu, aquelas sementes que caíram na terra boa, os ensinamentos que caíram naqueles que querem escutar, receber esses ensinamentos e ajudarem a vida, esses sim, né, é o que trazem o progresso dessa fé, né? Então a fé é a semente e a terra boa somos nós aqueles que a acolhemos. E nós podemos ver quantos exemplos, né? A gente pode ver, olha, eu tirei aqui, isso eu trouxe, foram pessoas que me mandaram. Existem muito mais fotos, né? Isso é feito no Brasil. Aqui também tem esse tipo de trabalho. Então a primeira foto lá de cima, o que é? Um restaurante, e eles estavam com os negócios diminuídos, mas fala, puxa, mas a gente tem aqui o pessoal. A dona do restaurante falou, estou pagando o meu pessoal, não vou mandá-los embora. E eu não tenho tanto movimento, vamos fazer umas quentinhas para o pessoal. Obviamente que pediram ajuda e foram servir um prato nutritivo para as pessoas, usando esse tempo que estava ali. Quer dizer, mesmo na dificuldade, as pessoas pensam nos próximos. E o outro, um trabalho incrível, não sei quantas mil cestas básicas em Campinas, né? Somente pedindo ajuda. As pessoas querem ajudar, né? Só precisa alguém organizar isso para acontecer. Aqui em Houston tem um trabalho muito parecido, né? Que são vários, né? Que a gente já teve, nós aqui como na casa participamos de alguns, né? Na nossa casa, o Sunrise. O mais recente é o das formiguinhas que atendem o pessoal que vive na rua, né? Então, se quando a gente fala que o espírita, né, da semeadura, compete ao espírita lançar na sociedade o que vive no Evangelho, para o bem, o amor, a fraternidade, que sejam a ajuda que a civilização precisa, que nos aguarda no futuro próximo. Quer dizer, esse é o nosso trabalho. De novo, nós não podemos imaginar, bom, vou fazer que nem o Chico, escrever 400 livros antes de eu desencarnar. Mas se a gente começar a ter esses pequenos passos, né, esse pequeno filtro nosso, na nossa consciência, lembrando com os nossos astros, se a gente pode ajudar ou não ajudar, de alguma forma, com um abraço, com um sorriso, com uma aceitação, é esses momentos da nossa semeadura. E o nosso amigo Demétrio estava curioso a respeito da parábola da parábola da historinha dos dois amigos espíritas, a gente lembra, o João e o José, e é justamente isso, né? A opção do que fazer. Não que um seja menos nobre que o outro, mas se tendo a opção de botar a mão na massa e fazer, essa opção é que nos encaminha. Se a gente puder agora concluir com esses três pensamentos aqui, né? Jesus nos disse, vós sois o sal da terra. Por quê? O sal dá gosto às coisas, dá sabor, dá um espírito distinto naquilo. Então, cabe a nós a tarefa de exemplificar esse sabor, esse sentido no lar, no trabalho, na escola e na sociedade geral. Jamais se acomodar, né, com as solicitações do mundo, porque existe sempre o risco da queda moral,
que todos estamos sujeitos, né? E o orgulho é danado. Ele nos pega e fala, já sei tudo isso aí. Esse é que nos pega. E por fim, aliando a bondade, o amor, a compreensão para o próximo, com energia intransigente para consigo mesmo. Quer dizer, não que a gente não nos deixamos nos perdoar. Puxa, tropecei aqui. Eu tropecei. Nós nos devemos nos perdoar. Mas, como é que eu vou fazer melhor? Ter sempre esse alerta, né, na nossa cabeça. Então, vigiai, orai e trabalhai, se a gente for pensar. Então, esses 3 pensamentos eu gostaria de deixar. Antes de eu terminar, eu vi aqui uma mensagem, o amigo Guga, ele me corrigiu, e agradeço, Guga, a correção. O levita era aqueles que pertenciam à tribo de Levi e tinham vocações religiosas. Fala aqui, publicano eram os cobradores de impostos, né? Então ele me corrigiu, agradeço a correção aí, pela minha incorreção aqui. Por fim, uma mensagem do nosso querido Divaldo sobre a semeadura, dizendo que na vida somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja bem, seja o mal. Felizes são aqueles, pois, que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Meus amigos, gostaria de agradecer a atenção, o carinho de todos vocês, né, de terem junto aqui, a participação, e que possamos ficar com a luz de Jesus. Amigo Eduardo, de volta para você. Muito grato, amigo Antúlio, e a todos que participaram aí no chat. Vamos então pedir a nossa querida amiga Lídia para nos conduzir nas irradiações agora e depois passamos para a Claudinha. Lídia, com você. Ok, obrigado. Obrigado, Antúlio, pelo estudo. Obrigados a todos presentes. Nesse momento agora, gostaria de pedir que todos continuassem com seus olhos fechados, deixando esse momento de paz, de estudo, entrar dentro da gente com toda a força, para que a gente entenda, compreenda e procure realmente colocar isso no nosso dia a dia. Senhor meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e do nosso lindo planeta azul, estamos aqui humildemente unidos num pensamento e num só coração, te pedindo para que nos envolva e nos abrace com sua áurea de energia, abençoando o nosso planeta, abençoando a natureza, abençoando a todos nós. Que o seu amor e sua benevolência leve à paz mundial, leve ao perdão, ao respeito pelo próximo, ao respeito por nós mesmos. E consideramos tudo isso uma grande dádiva que Deus nos dá, a oportunidade de estarmos aqui de novo. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam unidos agora, num só pensamento, numa energia muito grande, para que a gente consiga, com a nossa energia, banhar a todo o nosso planeta azul, harmonizando, equilibrando e tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que a luz divina, repleta de amor, envolve a todos aqueles que sofrem, aqueles que chamam por voz, aqueles que estão aqui pedindo e suplicando para mais uma chance, seja aqui ou seja do outro lado. Vamos irradiar por todas as pessoas que estejam ainda com Covid, nos hospitais, lutando pela sua vida, lutando por mais uma chance. Para todas aquelas que sofrem aqui na Terra, por todos os desencarnados pelo Covid, pelos suicidas, pelos velhinhos que estão nos asilos, pelos familiares que estão doentes, pelas aquelas pessoas que têm no nosso pensamento agora,
pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos companheiros do dia a dia, pelas crianças dos orfanatos, pelas pessoas que estão presas, aquelas que passam fome, aquelas que passam frio, pelos doentes mentais, pelos viciados e pelos todos os jovens que são inseguros, que não sabem o que fazer e estão perdidos neste momento. Senhor, abençoe a todos nós, abençoe esse momento, abençoe a todos aqueles que procuram por Ti com o coração aberto, aceitando tudo que vai passar e tudo que está no seu caminho. Agradecemos a todos pela oportunidade da reunião, pela oportunidade de estarmos unidos em pensamentos, vibrando para o nosso planeta. Que a vossa presença seja constante entre nós, nas nossas mentes e nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, querida amiga Lídia. Muito obrigado. E nós vamos então nos encaminhando aos recados, avisos finais. Claudinha, você está aí? Estou aqui, estão me Opa, ouvindo? estamos sim. Ok. Essa semana temos apenas um aviso, como os americanos falam, save the date, guarde a data. Nós teremos a nossa querida Suzana Simões conosco no dia 23 de maio, às 10h30, o mesmo horário, né, aqui do nosso estudo público, e essa palestra dela será dada em inglês, e o título é Maximizing Happiness, Taking a Wise Approach. Portanto, contamos com a presença de todos no dia 23 para essa palestra que será em inglês da nossa querida Suzana Simões. No mais, para essa semana é isso. Muito obrigado e boa semana para todos. Obrigado a todos. Claudinha, Lídia, Túlio, Érica. Muito obrigado a todos. Bom dia para todo mundo e boa semana. Obrigado, boa semana. Obrigada, gente. Boa semana.